E aí, queridos, vamos para mais um Q&A? E eu vou começar, cara, com algumas questões que eu quero ouvir vocês. Olha só, a primeira, na verdade não é uma pergunta, mas foi o comentário mais curtido, tá? Do Bruno falando. Pro próximo Q&A, moção para limitar perguntas a 140 caracteres. E tem uma outra também do Otávio, que tá falando, Leonardo, esse quadro é muito legal, mas essas perguntas do tamanho do Guerra e Paz atrapalham demais. Com respeito aos colegas, mas é possível ser profundo sem contar a história do Gênesis. Eu já vou aqui para a pergunta dele, mas qual que é a questão? O Q&A para mim é uma forma de eu interagir com vocês, né? De uma forma que eu acho super dinâmica e que, como eu já falei algumas vezes, eu gosto de fazer. E sempre tem uma questão que é tipo, cara, como tornar esse quadro interessante para o maior número de pessoas? E é claro que assim, para deixar claro, eu super entendo, gente, quando vocês querem tirar as dúvidas comigo, né? Eu me sinto, na verdade, lisonjeado por isso. Só que na hora que eu abro esse espaço, né, e faço um conteúdo a partir dessas perguntas, eu tenho que tomar cuidado para isso ser interessante para o maior número possível de pessoas. Então, eu vejo que muitas vezes as perguntas que vêm com o cafezinho, ou elas são muito grandes, ou elas nem sempre, tá? E eu não tô, se você escreveu uma pergunta grande, eu não tô desculpando, tá? Não tô falando que, enfim, é só porque para falar um pouco melhor sobre essa questão que é difícil. Ou são perguntas muito grandes e muitas vezes também são perguntas muito específicas, tipo, eu tô com esse fone, eu quero comprar um outro, então qual fone eu compro nesse cenário? E eu não sei até que ponto essas são perguntas que vocês, em geral, né, se interessam. Eu gosto de falar sobre perguntas um pouco mais generalistas, né, ou que abordam temas maiores no hobby do que uma questão muito pontual de uma dúvida. Então, o que eu tô pensando? Primeiro, ou melhor, o principal, aqui isso vai se manter, porque enfim, não falei sobre isso antes, mas eu vou passar a não necessariamente pegar as perguntas que vêm acompanhadas de um cafezinho, né? Até agora eu sempre respondi todas, mas agora, a partir do próximo Q&A, esse ainda não, eu vou continuar selecionando. É claro que eu vou olhar com mais carinho, né, para essas perguntas, porque, claro, vocês estão colaborando diretamente comigo, mas, sendo esse o caso, eu espero que você entenda que eu preciso pensar em todo mundo aqui, tá? Então, eu vou continuar dando talvez um pouco mais de atenção e selecionar mais perguntas que têm algum tipo de remuneração nesse sentido, porque, de novo, eu preciso ser justo, mas eu não vou escolher todas, tá? E eu peço mais uma vez que vocês tomem cuidado para não fazerem perguntas muito grandes, porque isso também entra um pouco nessa de não ser tão legal com todo mundo. Então, vamos lá, sem mais delongas, começar aqui pelo Otávio. Não tem cafezinho, já vou, mas é porque tu falava sobre isso. Tem algo no hobby, uma perspectiva ao longo desses anos que você sente que piorou? Cara, seguinte, em geral, eu acho que esse hobby melhorou muito, mas muito em relação a como era, tá? Muito. Em quase qualquer aspecto. Eu tive que pensar bastante, tive uma dificuldade para tentar pensar em alguma coisa que eu acho que piorou, mas eu tenho uma ideia, que não existem mais fóruns, isso é uma pena, tá? Hoje, por causa das mídias sociais, cara, a galera só usa as mídias, e eu acho que isso acaba, assim, a estrutura de fóruns acaba trazendo possibilidades que você não tem hoje, pelo menos não da mesma forma. Então, assim, isso eu acho que é uma coisa que piorou. Talvez um objetivismo extremo, né, da galera que só quer saber de gráfico e vê um gráfico e fala se o fone é bom ou ruim, também eu acho que não é muito legal. Mas, por outro lado, eu considero muito melhor do que o misticismo extremo que reinava antigamente. Então, é isso. Aqui do Júnior, começando aqui com um cafezinho. Ó, parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Minha pergunta. Sou engenheiro de mixagem e músico e tenho curtido demais seu conteúdo. Obrigado, cara. Gostaria de uma indicação de um in-ear até $250 para me ajudar em situações rápidas de mixagem e também para monitoração de palco. Para te ajudar no diagnóstico, tenho um HD 650 e um par de AirPods Pro 2. Algo nessa linha de timbre que me agradaria muito. Pelas minhas pesquisas iniciais, cheguei em algumas opções, mas não sei se estou no caminho certo. JK4U Pro, acho que é um pouco mais escuro do que esses. Truth Ear Zero Red, ótimo. Eiffel Performer 5, bom também. Let's Galileu. Cara, eu tentaria, eu acho que o Truth Ear Exa também. Vou te falar, como o teu orçamento foi $250, pega os dois. Pega um Truth Ear Red, Zero Red, e pega um Truth Ear Exa, tá? Eu acho que eles vão te dar duas opções interessantes e acho que você vai ver o que se encaixa melhor no teu gosto. Acho que esses dois podem te atender.
Gustavo, com o cafezinho, muito obrigado. Salve, Léo. Essa aqui é uma sugestão, na verdade, né? Sugestão para lista de progressão. Um tipo de histórico abaixo dos recomendados com os fones mais populares que a galera possivelmente já tem, tipo os SNs, S10 Pro, Aria, etc. Por exemplo, tem um NF Audio NA2 e gosto mais dele do que do Aria, mas em ambos eu faço uma redução nos graves. Em qual estilo de tuning esse se encaixaria na lista? Cara, gostei muito da ideia. Não sei quando que eu vou conseguir parar para fazer isso, mas eu gosto de colocar meio que em cada linha de tuning eu vou botar algumas que não são recomendações, mas que são fones famosos que eu encaixo em alguma linha. Gosto da ideia. Obrigado. Adriano Ferreira. Léo, mais uma vez, parabéns de tudo que você faz com excelência e generosidade. Muito obrigado, Adriano. Minha dúvida. Tem um toca-discos que está ligado em um pré de fono e depois segue para um receiver que está meio longe. Quero colocar um amplificador após o fono para plugar um fone de vez em quando, mas que dê a devida saída para o receiver. O que você recomendaria nesse caso? Então é só um amplificador de fone que vai ficar no meio do caminho. Tá. Cara, qualquer amplificador da SMCL, da Topping, que tenha uma saída, né, tipo em loop, já te adianta. Um exemplo é o Topping A30 Pro, se eu não me engano ele tem exatamente isso, tá? É só um loop, assim, é para o sinal passar direto por ele, ou se você quiser, ele funciona no sistema. Tem que ver, tá? Porque o ideal é que não seja uma saída amplificada, é que seja realmente assim um loop. E eu tenho 99% de certeza que o A30 Pro tem isso. Guilherme Braga? Não sei, perdão. Com um cafezinho também, muito obrigado. E só pra deixar... Gente, eu não tô reclamando, tá? Pelo contrário, eu me sinto lisonjeado, de verdade, tá? Mas, de novo, eu preciso pensar em todos. Olá, Leonardo. Eu desenvolvi e montei um amplificador de fone de ouvido feito especialmente pro Denon D2000, que costumo usar para minhas audições. Que maneiro, cara. O fone deve ter quase 8 anos e o amp já uns 6. Não tenho muita experiência com os fones, mas até agora não ouvi nada melhor que essa combinação. Tenho o Edifier MR4, Infinity P365, monitor áudio bronze 100. Tem um amplificador projetado e montado por mim para essas caixas também. Pô, que sensacional. Resposta sensacional, quem fica ouve impressionado. Eu quero enviar meu amplificador de fones para você analisar e me enviar um parecer. Quem sabe você mostra aí no canal, sem querer ser pretencioso. Como envio um para você? Cara, que maneiro, vou adorar testar. Manda um e-mail pro e-mail aqui do canal, tá? Pro e-mail comercial, tá? Porque aí dá para ajeitar. Não vai ter nenhum custo, tá? Só pra você saber. Longe disso. Comercial@mindtheheadphone.com.br. E, gente, só explicando para quem vê, não é um canal para tirar dúvidas, tá? É para contatos profissionais. Manda, Guilherme, vou adorar testar. Cassiano Gaiteiro, bom dia, Léo. Parabéns pelo trabalho de excelência, tanto no canal como na Cuba. Muito obrigado. Falou aqui um pouco do histórico, vou resumir, tá? Tem uma placa-mãe premium com saída de som aceitável, não chego a sentir carência de volume, mas realmente não sei se dá para nas condições. Normal. Se você não tiver uma outra referência, fica difícil você saber o que ela está te entregando. A menos que tenha um defeito muito sério. Primeiro, acho que o casamento entre SMSL, S1 e Topping L32 extrai todo o suco do fone? Com certeza. Para todos esses que você tem, tá? Dá e sobra. Segunda, sabe dizer como estão as tarifações dos produtos chineses atualmente? Cara, eu continuo recebendo normalmente, tá? Os produtos que eu recebi para avaliar. Acontece ser taxado, claro, mas tem sido, em geral, normal. Terceira e última. Se eu já escutei música tradicional gaúcha, adoraria te recomendar humildemente uma só música para introduzir, os Serranos de Escadaria. Cara, então, quando eu selecionei essas perguntas, eu escutei. Eu vou ser sincero, não é tanto meu estilo. Por exemplo, que tem acordeon, eu gosto muito de baião. Essa música tradicional eu achei um pouco mais pesada. Eu achei interessante. Instrumentalmente super diferente, mas assim... por mais que eu tenha achado interessante, eu adorei a sugestão, então quem quiser conhecer, conhece, porque eu sequer sabia que existia música tradicional gaúcha. Não é uma coisa que eu colocaria normalmente para escutar, mas brigadíssimo pela sugestão. Luiz Marcílio, Léo, próximo Q&A. Tem um Shure, essa é muito boa. SE535 velhão. Por curiosidade, se fosse um fone Hi-Fi lançado hoje, você acha que ele se encaixaria em qual faixa de preço? Então, Luiz... Cara, eu sou muito mais um KZ-Fi... um 7Hz0, KZ-ZVX. Eu acho que esse é um exemplo de fone que perdeu muito espaço, assim, um fone com uma resposta muito estranha, que não envelheceu bem. O mercado de fone de ouvido in-ears, né, evoluiu demais e esse tipo de fone, né, in-ear, europeu, caro, foi o que pior envelheceu. Tem coisas hoje que eu considero muito melhores, custando muito pouco. Uma resposta bem mais interessante. Vale você testar, caso você não tenha escutado nada mais recente. Murilo Henrique, fala, Léo, minha pergunta ficou de fora do último, então vou tentar novamente. Levando em consideração que sou leigo e tenho cerca de R$1.000 para investir, um Foze K5 Pro é suficiente para alimentar o HE400 SE?
Aumenta. Vale a pena pagar mais 150 pela versão Premium, que aumenta a impedância de 25 para 32? Não, na verdade subir a impedância é uma coisa ruim, tá? Qual ganho real eu teria? Nenhum, pelo contrário, não entendi, não sabia disso não. Não encontrei nada explicando a diferença entre um imã bilateral e uma stealth da versão Premium. Isso eu não sei, tá? Eu nunca pesquisei exatamente sobre essa diferença, mas eu imagino que o imã stealth seja menor. Uma limitação dos fones planar magnéticos é que você tem, dos dois lados do diafragma em si, que é o que emite o som, você tem muito ímã, né? Então você tem uma área tampada perto do falante, ou melhor, na frente do falante, e isso pode trazer distorções, reflexões e tal. Então, assim, você tem ímãs que, por exemplo, aquela tecnologia Phasor da Audeze, o ímã tem um formato meio triangular, né? Que a onda bate e ela não reflete exatamente. Eu acho que é essa a diferença, tá? Mas não sei, nunca testei e comparei os dois. Se tem alguma dupla nessa faixa de preço que eu julgo ser um investimento melhor, cara, não. Eu acho que um Foze K5 é um dos mais baratos que tocam o HE400SE, e o HE400SE é um fone fantástico pela faixa de preço, então você escolheu bem. Kirazone. Léo, tem um par de caixas amplificadas Edifier R1100 e um Cubadisco 2, Cubadisco 1, perdão, uso os dois no meu PC. Os controles de volume das Edifier são na parte de trás e são ruins de usar. Pensando nisso, queria uma indicação de um DAC amplificador de mesa que funcione também como um pré, onde pudesse conectar as caixas e o disco. Mas tem um detalhe, queria que os dois ficassem sempre conectados e a troca de saída fosse feita por um seletor. Não pretendo usar fones exigentes, mas quero uma extrema qualidade, estou focado nela, facilite meu uso. Só para deixar claro, praticamente qualquer coisa, já um pouco mais sofisticada, já vai ter uma qualidade fantástica, tá? Isso não é mais uma questão com amplificadores e DAC chineses recentes. Pretendo gravar uma interface, aí fica difícil. Já são muitas exigências aqui, cara, já vai ser difícil. Mas é só um plus. Aproveitando, parabéns pelo disco. Além de som incrível, eu também acho um dos fones mais bonitos, simples e elegantes. Pô, que bom, cara, eu fico muito feliz. Cara, vamos lá. Não é fácil, tá? Porque assim, tanto a caixa quanto o fone não são modelos, não são coisas exigentes e high-end. E assim, para você conseguir esse tipo de recurso, você já vai ter que gastar um pouquinho mais. Eu acho que, tem uma exceção, que é o SMSL SU6 e SH6. Você ainda vai gastar mais, tá? Vai custar seus R$1.000, eu acho, o conjunto, 1.000 e pouco. Mas assim, você tem a troca pelo seletor, se eu não me engano, e você tem potência mais do que suficiente. Não tem interface, tá? Mas eu acho que é o que... Deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo, mas eu tenho quase certeza que é, ó. SMSL, acho que é o SU6, né, que é o amplificador. Deixa eu ver. Não, o SU6 é o DAC. SH6 é o amplificador, vamos olhar a frente dele. Pera aí. Tá aqui. Pré-HPA off. Tá aí, pronto. É o que vai resolver o teu problema. O SMSL SH6. E aí você pode botar o DAC, o SU6, que eu acho que já que você vai pegar um SH6, não tem por que você não pegar o DAC também, tá? Seria a minha sugestão para você. Eu acho que é o que entrega esse recurso custando pouco, por meio de um seletor. Edudoio. Fala, Léo, parabéns pelo canal. Muito obrigado. Obrigado pelo cafezinho. Quero entrar no mundo dos in-ears entre 70 e 80 dólares, mas me acostumei com Bluetooth. Estou estudando pegar aqueles módulos, na sua opinião, que acha que eu perco diretamente em relação ao uso do cabo. Cara, você perde a conveniência, basicamente, de você não depender de bateria, mas você ganha a conveniência de você não ter cabo. Não acho que com um bom adaptador você vai perder nada significativo em termos de qualidade de som. Então, cara, acho que vai funcionar para você. E aí, por exemplo, eles não têm controle de volume, apenas um botão de cada lado. Pô, mas aí tranquilo, porque se você tivesse com fone cabeado, você tem que usar o controle do celular mesmo. Então, assim, não vai dar nada na sua vida, mas você vai ganhar a conveniência de não ter fios. Então, eu acho que pode funcionar. E eu não sei, assim, tem tempo que eu não testo os adaptadores mais recentes. Mas qualquer um vai te atender, cara. A única questão pode ser isso dos controles, mas aí você vai continuar fazendo pelo celular como você faria com o fone cabeado de qualquer jeito. Matia. Ó, é grandinha. Na verdade não, o de baixo é uma dica, então caso vocês queiram, leiam, tá? Mas aqui pro Q&A. Fala aí, Léo, gostaria de uma ajuda. Tenho um HD 560S e adoro ele. Porém, fico tentado em vendê-lo para pegar uma RFM H400SE, que pelo que vi parece ser semelhante, mas é bem mais barato. Porque aí eu poderia usar a diferença para comprar qualquer outra coisa. Acho que faz sentido, sim.
Enfim, gostaria de saber qual a diferença entre os dois e se acha que vale a pena essa troca. Eu gosto dos graves do 560S, mas eles já estão quase no limite para achar magro demais pro meu gosto. Então, ó, acho que a troca faz sentido. O H400S é um fone bem mais aberto e transparente, mas eu não sei, porque eu ouvi os dois em momentos muito distintos e o 560S especificamente faz muito tempo que eu não escuto, né? Bem mais de ano. Mas eu acho que em termos de graves, ele talvez tenha um pouquinho mais do que o H400SE, tá? Mas eu acho que faz sentido o H400SE sim, porque eu diria sim que ele é superior ao 560S. Cara, só testando. Agora vamos para as perguntas que não tem cafezinho. Então já foram. Ó, vamos lá. E deixa eu finalizar meu café, inclusive. Pergunta próxima Q&A. Não é bem uma pergunta, mas assim uma sugestão de vídeo. Lembrei dessa. O time do Guizaudio tem um ótimo vídeo onde ele pergunta para vários audiófilos amigos dele qual o único fone das suas coleções que eles manteriam pro resto da vida. Algumas respostas são bem surpreendentes, a minha também seria. O que você acha de fazer um vídeo semelhante com audiófilos brasileiros, já que você conhece tantos? Cara, começaria com os youtubers. Adorei, vou fazer. Me digam aí nos comentários se vocês gostam da ideia. Eu achei sensacional, vou fazer. Azure Absence. Vamos lá. Próximo game. Léo, alguma recomendação de headphone um pouco mais analítico na faixa de preço do M40X, mas que seja aberto? Obrigado por explorar também essa objetividade inerente ao hobby, ajudou a prestar mais atenção. Pô, que bom, cara. Obrigado. Cara, a linha do ADX, da Audio-Técnica mesmo, tá? Tem o AD700, o AD500, eu acho, 900. Já vão ter exatamente isso. Bem mais analíticos, tá? E abertos. Valmir. Leonardo, por que o volume dos DACs são em decibéis e de forma decrescente? Ó, eu não tenho 100% de certeza do que eu vou falar, isso é uma dedução, mas eu acho que é porque os DACs é como se eles estivessem sempre dando saída, quer dizer, um amplificador, você tem um controle de volume, e muitas vezes isso quer dizer que você está aumentando a potência, talvez, né, do sinal, ou não sei se é diferente. Acho que depende do amplificador, né? Tem alguns que são negativos também. Bom, ó, eu não tenho certeza, mas eu vou deduzir. E se alguém souber a resposta, diz aí, tá? Se eu vou falar besteira ou não. Me parece que nesses casos é como se o equipamento tivesse, como se o circuito, vamos dizer assim, tivesse expelindo, sei lá, tivesse enviando um sinal em potência máxima, mas você tem um atenuador antes, que vai atenuar esse sinal máximo. É diferente de você ter um sinal e você amplificar esse sinal, entendeu? Eu acho que é isso. Não sei. Como podemos tirar melhor proveito dessa característica? Não tem nenhum proveito, é simplesmente uma característica, não tem nenhuma relevância, eu acho, tá? Tipo, não tem nada que você possa fazer que vai mudar ou algo que seja melhor ou pior por conta disso, em termos de usuário. Seisberto, pergunta próximo Q&A. Qual a pior decisão que você já tomou na vida referente a esse hobby? Provavelmente foi ter gastado muito dinheiro com cabo lá no início. Foi a pior decisão que eu já tomei. E qual o erro mais comum que eu vejo novos robistas cometendo? Cara, pra mim ainda é se preocupar demais com coisas que não fazem diferença. Eu acho que isso tá cada vez menos comum, mas eu diria que pra mim ainda é o principal, assim, tipo... Eu vejo uma galera começando, preocupada com formar FLAC, da alta resolução, em ter um streaming com a melhor qualidade. Coisas que eu acho que não são tão relevantes hoje em dia. Eu diria que isso é o mais comum pra mim hoje. Valeu e sorteia um Cuba pra nós. Quem sabe no futuro. Já sorteei antes, né? Vamos ver. Henrique. Boa noite, Léo. Tudo bem? Acompanho seu canal faz muito tempo. Gosto muito, parabéns. Obrigado, cara. Escuta, no vídeo que você fez aquela comparação entre os tunings, você sem querer acertou uma equalização muito legal pra minha caixa no quarto em que eu tô. Tem como você disponibilizar as equalizações que fez nas músicas pra aquele vídeo? Muito obrigado pela atenção. Aproveito pra falar que te admiro como pessoa, ponderada e humilde e como empreendedor de sucesso. Muito obrigado, cara. Fico lisonjeado. Cara, é o seguinte, eu não sei, porque eu fiz na hora ali, mexi segundo as minhas considerações e exportei o arquivo. Então, assim, me fala aí nos comentários, cara, qual foi que você gostou, que eu tento dizer mais ou menos o que eu fiz. E não adianta, eu vou ter que meio de cabeça, assim, falar qual seria um desenho no equalizador, mas eu não lembro, tá? Mas faz isso aí nos comentários que eu olho. Próximo Q&A. Léo, você como amante de carro, já teve experiência com simuladores? Famoso controle de volantinho? Tem algum? Joga áudio de corrida ou só vida real mesmo? Cara, hoje eu jogo de vez em quando Forza Horizon. Gosto. E já tive experiência com simulador. Acho que era um amigo do meu pai que tinha o volante, levou lá pra casa. Sensacional, assim. Na época que eu morava com meu pai, jogava Gran Turismo no PlayStation.
É incrível, assim, se você pegar... Eu não tenho vontade de ter aquele esquema que você bota na mesa que eu penso, pô, mas a cadeira vai ficar esquisita, vai ficar rolando pra trás. Agora, se fosse pra ter o cockpit, aí eu acho outra parada. E eu acho sensacional. Foi esse aí que eu já testei. Felipe, olha só que triste, cara, porque eu lembro de você, você comenta direto. Não é uma pergunta, mas quase um desabafo. Eu saturei do hobby, tô me desfazendo de alguns fones e os que estão comigo mal uso eles. Cara, isso pode acontecer, né? Normal com qualquer hobby. A gente pode ter aquele momento inicial de euforia, né? De estar muito ligado naquilo e depois isso acaba morrendo, né? Dando espaço a outros interesses, não sei. Mas... dá uma pausa, cara. Vê o que acontece. Tenta, assim, fazer um detox e ver se vai te fazer bem ou não. Mas espero que você volte. Essa é ótima. Pergunta próximo Q&A, do Alisson. Uma brincadeira que eu gosto de fazer às vezes é montar setups como se o dinheiro não fosse problema. Com isso em mente, o que você montaria é um sistema completo para todas as finalidades. Tá, headphone para relaxar em casa. Sennheiser HE1, o Orpheus 2. Headphone Bluetooth para trabalhar e viajar. Apple AirPods Max. TWS para praticar esportes. Eu não pratico esporte. Então eu vou botar o mesmo que é o TWS que eu uso na vida, que é o Apple AirPods Pro 2. In-ear cabeado para não me preocupar com bateria. O Nick Melody o Multiverse Mentor. Uma caixa de som para colocar na televisão ou ouvir música enquanto trabalha. Cara, Edifier S3000 Pro. Uma caixa de som para simplesmente sentar em um sofá e apreciar. MBL, aquela que eu falei que eu escutei no último Q&A. Rádio Australia. Um sistema de caixa para montar um Home Cinema 7.1. Difícil. 7.1. Eu tenho pouca experiência, cara, mas eu sei que as grandes fabricantes aí de caixa de som, muitas delas têm sistema 7.1, tipo BW, acho que a KEF tem também, monitor áudio. Eu iria num esquema desse aí. E uma caixa para transportar e, por fim, uma caixa para dar festas pequenas. Uma caixa para transportar, cara, que eu já ouvi até hoje seria, já vou dar um spoiler para vocês, tá? Que eu recebi há pouco tempo, aquela Tribit Storm Blast 90 watts, eu acho. Impressionante, cara. Já desbancou a LG Xpon Go Power 9, XG 9, sei lá, aquela sigla gigante. Seria a Tribit. E uma caixa para dar festas pequenas, JBL Partybox 110. Gostei. E a última, do John Queiroz. Próximo Q&A. Por que alguns headphones possuem um buraco que dizem que é pro respiro do fone? Cara, porque assim, o falante ele funciona com um diafragma que se movimenta, né, para frente e para trás. E se você sela a parte de trás, por exemplo, você vai criar um efeito, você vai segurar o diafragma, né, o movimento dele vai ser diferente. Então assim, esses buracos têm funções acústicas, né, para permitir algum fluxo de ar ali que vai ajudar a controlar o movimento do falante. É isso, gente. Então, fica mais uma vez o aviso, a gente vai... me digam o que vocês acham do que eu propus em relação ao Q&A, tá? De passar, não necessariamente pegar todas as perguntas com um cafezinho e eu selecionar como eu seleciono as outras, lembrando que, claro, com o cafezinho eu vou ter mais chances de escolher, porque acho que isso é justo. E pedir para vocês tentarem escolher, fazer perguntas breves, tá? Porque eu também vou passar a não escolher perguntas muito extensas, porque pelo que eu tô vendo, a galera não tá gostando tanto disso. Digam aí como é que é pra você, tá? Nos comentários. E pro próximo, vai ser assim. Então, é isso, gente. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.